Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então falando sobre o capítulo 11, que fala sobre a igualdade, né? E os sentidos da igualdade. Na semana passada, nós estávamos falando sobre a diferença entre o homem civil e o homem selvagem. Lembra que há aquela construção que Rousseau escreve sobre as diferenças em que o homem selvagem, ele é bom porque ele não é corrompido ainda por nenhum desejo pessoal, por nenhuma vontade acima dos outros. Mas quando a gente se torna civilizados, né, numa sociedade civil, numa sociedade, a gente cada vez mais vai tendo a ideia de crescimento em que eu e você, nós queremos ser melhor do que o outro de alguma forma, tá? Vou compartilhar aqui porque faltou terminar de ler um pouquinho e aí a gente vai falar sobre equidade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Se alguém quiser ler, pode falar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Não? Obrigada. Então, na semana passada, como eu disse, né, nós estávamos aqui, ó, falando sobre poder, reputação, né? Vamos continuar aqui, então. Semana passada não, na outra, porque semana passada foi feriado na segunda-feira. Então a gente não teve aula, né, de filosofia. Mas vamos continuar. Os homens são, eu vou estar lendo aqui, do meu livro direto, acho que vai ser mais fácil. Os homens são maus, uma triste e contínua experiência disposta à prova. Entretanto, o homem é naturalmente bom. Creio havê-lo demonstrado. Que será, pois, que o pode ter depravado a esse ponto? Senão as mudanças sobrevindas na sua constituição, os progressos que fez e os acontecimentos que adquiriu? Que se admire quando se queira a sociedade humana. Não será menos verdade o que ela produz necessariamente. Os homens a se odiar entre si, à proporção do crescimento de seus interesses, a se retribuir mutuamente serviços aparentes e a de fazer efetivamente todos os males imagináveis. Então aqui a gente está falando exatamente aquilo que a gente disse antes, né? De início, Rousseau entende que a pessoa nasceu naturalmente boa. É assim que o homem selvagem, ele age apenas por um quesito de sobrevivência, sobrevivência e ajuda mútua com os seus parceiros, com aqueles que são próximos a você. A gente pode ver isso, por exemplo, quando a gente agora está estudando história, as comunidades indígenas tupi, que não são todas, né? Mas os tupis, por exemplo, eles têm isso, né? De o que é meu é seu e um vai compartilhando com o outro, um vai ajudando o outro, né? A se desenvolver, a se estruturar e crescer juntos. E não apenas com a ideia de que o que é meu e por isso eu vou crescer mais do que você. E quanto mais a gente se torna mais presente nessas sociedades modernas, mais isso vai sendo apagado da gente, né? Quando você é criança, você é ensinado a dividir, né? Se eu tenho 2 pirulitos, um é meu, outro é do coleguinha, que é meu amigo, por exemplo. Então a gente é ensinado a dividir, mas conforme você vai crescendo, a ideia é que não, você tem que ter a melhor nota, você tem que tirar o trabalho de todo mundo e ser o melhor, entendeu? É uma ideia de competição em que você puxa o tapete muitas vezes de outras pessoas para poder sobressair. Hierarquia pode ser considerada uma forma de desigualdade? Estou pensando se em algum caso pode não ser. Sim. Não aí quando a gente fala em uma sociedade hierárquica, né? Ela normalmente é uma sociedade desigual. Eu não sei se tem alguma exceção a isso, mas no geral é uma regra. Eu tô parada aqui pensando realmente, não consigo me lembrar de nada que possa sair. Porque, por exemplo, se você tem uma sociedade monárquica, né, em que existe um rei, o clero, as pessoas que estão ali ligadas, até os camponeses, escravos e para baixo, né?
é uma hierarquia social, as pessoas mais importantes estão no topo, têm privilégios, enquanto as pessoas mais baixas da hierarquia social não têm privilégios. Como a gente estudou, por exemplo, no Tupi, né? Não no Macro-G necessariamente, mas nos povos tupis que a gente estudou em história. Quando a gente falou sobre que o pajé, por exemplo, tem uma certa influência, a influência dele não é, por exemplo, ele vai ter mais terras, porque ele é uma pessoa mais importante. Não, ele é valorizado pelo conhecimento dele, entendeu? Não é uma coisa que, por exemplo, que ele se torna mais forte por bens. Ele não é uma pessoa que tem mais plantações, que tem mais alimento, não é isso. E muitas vezes a nossa sociedade civil, né? Esse homem civil que ele está falando, ele direciona muito a arte do ter. Quanto mais eu tenho, mais eu sou alguma coisa. Podem escrever isso, acho que é um pensamento importante quando a gente fala, né? No homem civil e o homem civilizado. Não é só a questão da hierarquia e do poder, mas também o quanto você tem de itens para poder chegar num patamar mais alto. Fez sentido para vocês? Alguém não entendeu? Bate palminha aí. Ou então escreve no chat que não entendeu. Acho que eu peguei um pouca água. Tudo bem, gente? Se sim, faz um joinha. Beleza. Página 57 nós estamos do livro, tá, gente? Daqui a pouco eu vou abrir lá os slides de novo. Os pajés têm status social. Isso pode ser considerado desigualdade, dependendo de alguns fatores. É isso que a gente estava falando agora, exatamente. No caso do pajé, o status social dele é mais de influência do que do ato de ter coisas. Ele, para ser pajé, ele não diminuiu os outros, entendeu? E agiu de modo egoísta para ter mais direito do que os outros. Ele só era alguém que sabia muito sobre a história da sua comunidade, sobre as raízes, né, que eles tinham ali, tá? Então, não dá para ser exatamente considerado, apesar de ser um status social, as pessoas, nossa, o pajé sabe bastante coisa, né? Ele pode curar tudo mais. Não é por isso que ele tem muitos privilégios a ponto de ser uma desigualdade social, entendeu? Em que, por exemplo, ele vai ser mais valorizado do que todos os outros. Lembra que, por exemplo, nos tupis que a gente estudou, eles tinham conselhos, né? E mesmo assim, nos conselhos, se a sociedade da comunidade ali da aldeia não quisesse, eles não seguiam as ideias do conselho, né? Então, a questão de economia, de política, não era tão importante pelo quesito de ter, mas ele era alguém que era para ser ouvido, tá? Porque ele tinha muito conhecimento. É como você virar, por exemplo, digamos que vocês, aí na sala, vocês podem ter pessoas que são bem mais ricas do que eu, em dinheiro eu tô falando, em bens materiais e etc. Só que eu acabo sendo uma pessoa que sou ouvida por vocês, né? Vocês me escutam e prestam atenção nas coisas que eu digo, não por uma questão de status social, financeiro, mas porque eu tenho um certo conhecimento, você entende? Apesar da gente estar numa hierarquia social, que eu sou a professora de vocês e vocês são meus alunos, aqui a nossa relação não quer dizer que você. Não quer dizer que, por exemplo, eu necessariamente nós temos uma desigualdade social entre isso, é porque eu tenho um certo conhecimento que vocês ainda não têm, e vocês conhecem coisas que eu não conheço, e assim a gente pode ir trocando e conhecendo, entendeu? Nem tudo, quando a gente fala de desigualdade, está necessariamente relacionado a status social. Tem muito mais ligado à questão do ter, né? Quando eu puxar o tapete de alguém para ter mais do que outra pessoa, aí sim, né, cada vez mais eu estou sendo corrompido pela sociedade, me importando mais comigo, aquelas ideias de individualidade, não de individualismo, que a gente já estudou, mas de individualidade, né? Eu importo mais comigo do que com os outros. Fez sentido até aqui? Página 57. Último parágrafo ali, né, da explicação sobre Jean Rousseau. Que se pode pensar de um comércio em que a razão de cada particular lhe dita máximas diretamente contrárias àquelas que a razão pública prega ao corpo da sociedade, em que cada um tira os seus lucros da desgraça do outro,
Não há, talvez, um homem abastado ao qual seus herdeiros ávidos e muitas vezes seus próprios filhos não desejam a morte secretamente. Não há o navio no mar cujo naufrágio não constituísse uma boa notícia para alguns negociantes. Uma só casa que um devedor de má fé não quisesse ser queimada com todos os documentos, um só povo que não se regozijasse com os desastres dos vizinhos. É assim que tiramos vantagens do prejuízo de nossos semelhantes e que a perda de um faz sempre a prosperidade do outro. A gente pode às vezes pensar, né? Nossa, mas que coisa horrível, né, gente? A pessoa ficar feliz porque o outro perdeu ou o outro se deu mal. Mas acontece, como ele está falando aqui, quanto mais corrompido, né, pelo meio civil e social da sociedade civilizada, da sociedade moderna, mais você vai pensar sempre o que eu tô ganhando com isso, tá? É, por exemplo, a maioria. Não tô. Gente, eu sei que. Não, é um exemplo muito pesado. Peraí, deixa eu pensar em outro exemplo. Não, talvez não seja muito bem compreendido. Vou trocar o exemplo, deixa eu pensar. Por exemplo, ontem, né, que teve o um incêndio no Atacadão. Se vocês, eu estava vendo algumas reportagens falando que foram milhares de reais que foram queimados, né, com mercadoria. Para o Atacadão foi um tremendo desastre. Graças a Deus não morreu ninguém, mas em questão de mercadoria, eles vão ter que começar tudo de novo. Construir outro mercado, comprar mais mercadoria. Então, é como ele está falando aqui. A desgraça de um, às vezes, é valorizada, é até querida pelo outro, porque assim as pessoas que vendem, os empresários que fazem aquele tipo de estrutura do mercadão vão sair lucrando, porque agora eles vão ter mais uma obra, entendeu? E eu não tô falando que necessariamente as pessoas vão ficar felizes, mas que quanto mais corrompido, mais você vai pensar no quanto a desgraça do outro pode estar sendo valorizada por mim. Homens selvagens ficariam tristes, pois eles, talvez, não teriam motivos para odiar aqueles que sofreram a desgraça. Talvez. A ideia do Rousseau é bem essa, né? De que Deus criou o ser humano como algo bom e que é a sociedade que o corrompeu. E essa sociedade que corrompe faz com que as pessoas se importem mais consigo e o quanto vão lucrar, independente da situação, tá? É como a gente pensar. Autodestruição, sim. É como a gente pensar, por exemplo, agora na pandemia, que saiu algumas reportagens que os grandes empresários do Brasil cresceram 20% esse ano, mais do que os anos anteriores. Gente, como que você acha que está acontecendo o crescimento? Os preços estão sendo jogados lá para cima, são vários quesitos que geram, né? Não é só isso o motivo pelo qual os preços subiram. Em geografia, qualquer dia eu explico para vocês sobre isso. Mas é um dos fatos. A pessoa vai pensar assim: olha, eu posso lucrar com isso, entendeu? Como que eu posso crescer no meio da pandemia? Ou como que eu posso crescer no momento de desastre? Então as pessoas fazem esse tipo de coisa. E aí vocês podem responder aqui depois. Acho importante, né? Esses pensamentos aqui. Na questão 1, a propriedade privada individual é natural ou é a criação humana? Por que ela gera desigualdades? A propriedade privada é natural ou não? É uma criação humana? Pode colocar aí no chat. A gente leu sobre isso agora, né? Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não, gente, eu tô perguntando se a propriedade privada individual ela é algo natural ou é uma criação humana? Sim, ela é uma criação humana. A gente estudou sobre isso, né? A gente leu. E por que é que, como criação humana, então, naturalmente, quando a gente nasceu, as pessoas todas tinham essa ideia do que é meu e o que é seu? Não.
A gente vai pensar, por exemplo, os caçadores-coletores. Enquanto um caçava, o outro ficava lá fazendo a comida, cuidando das crianças, criando itens para se proteger do frio. E o que é meu é de todo mundo, né? Um ajudando o outro o máximo possível. Porque ela gera a desigualdade, então, esse movimento em que a gente fala de o que é meu e o que é seu é seu. Porque algumas pessoas vão ter mais do que outras, certo? Porque as pessoas as usam para se aproveitar do outro também, é uma resposta. Pessoas que têm mais dinheiro saem na vantagem em várias coisas. Por exemplo, se você digamos que você é um grande empresário, o maior do Brasil, e você foi preso porque falsificou uns documentos. Isso vai ser ruim. Mas você pode pagar 10 advogados dos melhores também, porque você é o melhor empresário do Brasil, e você vai ser solto. Agora, uma pessoa que roubou o mercadinho de pão para poder dar para os filhos, porque não tinha dinheiro, provavelmente não vai ser nem ouvido, vai ficar 5 anos na cadeia, 3 anos na cadeia por causa disso. Aí você pensa, quando você tem mais do que o outro, gera desigualdade? Gera, não tem jeito. O homem selvagem não tinha dinheiro, não tinha essa ideia também, né? Dinheiro é uma criação humana, resultante do egoísmo gerado pelo humano. Uma forma de pagar, né, por aquilo que as pessoas produziam. E é interessante esse 2 aqui, pesquisa sobre a origem da propriedade privada e avalie suas consequências. Não precisa ser uma pesquisa muito profunda, não. Dá uma olhadinha sobre como que foi. Ele cita aqui, né, um pouco, mas assim, tem a origem mesmo, a história da propriedade privada. 3. Qual a diferença para Rousseau entre o homem selvagem e o homem policíado? Controlado pelo Estado. Se bem que as criações humanas estabelecem regras e assim para gerar ordem. Sim, é uma coisa natural também. Leis, né? Estabeleceram regras. Ok. O gato vaidoso. Vocês podem fazer os exercícios depois, tá bom? Hoje. E aí mandar depois. A propriedade privada. Já li isso aqui, né? Após analisar o pensamento de Rousseau, leia a fábula seguinte de Monteiro Lobato e reflita sobre a tendência. Cadê? Dos seres humanos de transformar diferenças entre privilégios pessoais. O gato vaidoso. Moravam na mesma casa 2 bichanos, iguais no pelo, mas desiguais na sorte. Um amimado pela dona, é isso mesmo? Dormia em almofadões, outro no borralho. Um passava a leite e comia no colo pela mão da senhora. O outro, por feliz, se dava com espinhas de peixe colhidas no lixo. Certa vez, cruzaram-se no telhado e o bichano de luxo arrepiou-se todo, dizendo: Passa de largo, vagabundo. Não vês que és. Essa palavra significa a pessoa que não tem o que fazer, viu? Não vês que és pobre e eu rico? Que és gato de cozinha e eu de salão? Respeita-me, pois, e passa de largo. Ou seja, passa longe de mim. É isso que ele queria dizer. Alto lá, senhor orgulhoso. Lembra-te que somos irmãos, criados no mesmo ninho. Sou nobre. Sou mais que tu. Em que? Não mias como eu? Mio. Não tem rabos como eu? Tenho. Não caças rato como eu? Caço. Não comes rato como eu? Como. Logo, não passas num simples gato igual a mim. Abaixa, pois, a crista desse orgulho e abraça-te que mais nobreza do que eu tu não tens. O que tens é apenas um bocado mais de sorte. Quantos homens não transformaram em nobreza o que mais passa de um bocado mais de sorte na vida? É a ideia de que muitas pessoas têm uma... Assistam esse vídeo.
Gente, é muito, muito legal. Mas é que eu já recebi um probleminha aí de ficar vendo vídeo no YouTube. Mas assista um vídeo chamado Quem Você Pensa Que Eu Sou? Acho que é isso, deixa eu procurar aqui. É do... Ai, como é que é o nome daquele filósofo atual brasileiro? Não é o Leandro Carnal, Cortella. Cortella não. Esqueci. Ai, meu Deus. Você tem o link? Não, eu vou ter que procurar. É que eu lembrei agora, enquanto eu li isso daqui, porque faz muito sentido. Às vezes a gente lembra, né, das coisas no meio do caminho. Desigualdade e preconceito são coisas muito parecidas. Sim, um anda bem parecido com o outro, já que a gente fala que uma pessoa sempre vai se sentir superior ao outro, né? Pensa que eu sou. Ai, Deus. Não lembro o nome da Cortella. Ah, gente, o nome do vídeo é Você Sabe Com Quem Está Falando? Do Cortella. É Mário Cortella com 2 L's, tá? É esse vídeo. Eu só vou mostrar para vocês a frente, mas é por... É um vídeo assim, olha, bem simplesinho, ele tem 9 minutos, mas é muito, muito interessante, porque ele fala exatamente sobre isso. Um cara chega e aí ele fala assim, tenta meio que humilhar o outro cara, e ele fala, sabe com quem você tá falando? E aí o cara mostra quem nós somos, né? Todos nós somos seres humanos no meio de uma galáxia enorme, com 7 bilhões de pessoas, e assim vai. É um vídeo antigo, bem antigo mesmo, deve ser do início de 2000, talvez para mais para trás. Mas assista, sério, é muito, muito bom. Podemos dizer que o preconceito foi criado a partir da desigualdade. Isso porque queriam ter mais vantagens ainda sobre os outros, então o criaram para diminuir os outros. É porque daí talvez que parecendo muito preconceito só, por exemplo, de classe econômica, social, mas aí quando a gente fala, por exemplo, no preconceito religioso, né? A ideia não é bem de desigualdade, mas a ideia de que a minha religião é mais certa que a sua, por exemplo. Entendeu? Faz sentido? A desigualdade veio da nobreza, não antes disso, eu acredito. A ideia de ter lideranças, né, surgiu ali a desigualdade, não só na nobreza, que é um conceito, não é novo, né, mas existiram outras formas antes. Ok, eu quero abrir aqui os slides agora, só pra gente, eu quero mostrar para vocês. Que bom que ficou pequenininho. Gente, vocês não têm noção. Ontem eu passei 6 horas fazendo slide. Fui na cozinha quando eu voltei, o computador tinha apagado tudo. Tô tão feliz. E aí eu quero mostrar para vocês a ideia de equidade. A gente falou sobre ideias de igualdade, né? Na verdade, a gente acabou falando mais sobre a ideia de desigualdade, né? Mas então nós podemos pensar que igualdade é aquilo que a gente tinha falado, né? Ser igual é ter todas as diferenças respeitadas, de forma a não criar ou ampliar as desigualdades. Isso estava lá na página 54, né? Mas quando a gente fala de igualdade, é tratar todo mundo igual. Agora, existe um outro conceito que o livro ainda não traz, mas eu queria trazer para vocês, que é a ideia de equidade. É tratar o diferente de acordo com as suas necessidades. E aí eu gosto bastante dessa imagem porque eu acho bem clara, né? Independente da altura, cada um deles recebem igualmente a mesma caixa para olhar lá o jogo, né? Só que os menores não vão ter acesso. Isso pode servir para cadeirante, pode servir para várias questões, né? Então, às vezes é preciso dar um apoio,
de equidade para valorizar as desigualdades, apoiando, né, com a necessidade individual e não generalizando todo mundo, porque somos pessoas diferentes, né? Vivemos em um mundo social que já está meio corrompido e que as pessoas naturalmente já são desiguais. E aí, com essa desigualdade, como é que a gente vai tratar todo mundo igual? Como eu falei aqui no caso do cara que foi preso, né, porque roubou um pão e vai ser julgado e vai ser preso por causa disso, né? Só que se você parar para pensar na questão de que ele estava tentando alimentar a família, não estou dizendo que, tipo, que roubar seja certo, não é isso, roubar é errado. Estou falando que entre alguém que fez isso por uma questão de sobrevivência e alguém que fez isso porque gostava de falcatrua mesmo, por exemplo, esse empresário que eu tô falando, são coisas diferentes, entendeu? Podem anotar no caderno de vocês. Equidade, ou em algum canto do livro, né? Mas pode ser no caderno. Tratar os seres de acordo com suas necessidades individuais, respeitando a todos, independente da classe, sexo ou religião. Acho que na pré-histórica já existia essa ideia de igualdade. Ideia que consiste em respeitar as diferenças. Talvez não tão formado, porque essas ideias vão surgir bem mais forte na Grécia, mas as configurações pré-históricas, ela tinha, né, uma ideia de que todo mundo se ajuda, mas não tinha um termo, não era nada tão pensado. Equidade, ajuste de igualdade permitindo a todos o mesmo objetivo. Coloca esse daqui, acho que é melhor. Tratar os seres de acordo com as suas necessidades individuais. Respeitando, então, questões individuais mesmo. Hoje eu tô de falar para vocês dos vídeos. Cadê? Oh, Deus. Não é isso. Vão anotando aí enquanto eu pego aqui o que eu quero mostrar para vocês. Não sei, tem uns vídeos que eu queria mostrar para vocês, mas eu não tô podendo. Tem um juiz, não sei se vocês já viram, no meu Facebook ele aparece quase toda semana, em que ele trata as pessoas com as necessidades individuais dessas pessoas. Então, existem pessoas, tem uma mulher até que ele tá falando que ela é. Aí eu vou procurar o nome do juiz e eu trago na próxima aula. Não vou lembrar de cabeça. Você sabe, Wesley? Você já viu? E é um juiz bem senhorzinho e que daí ele trata as pessoas com as necessidades. Eu também esqueci o nome. Mas ele tem vários vídeos na internet, ele traz bastante, né, essa ideia de equidade. Por exemplo, tem uma mulher lá que recebeu 3 ou 4 multas e ela tem que pagar e ela tá numa audiência sobre isso. E ela fala que ela não tem dinheiro para pagar, né? E ela começa a explicar o porquê que ela não tem dinheiro. Gente, é muito bonito, muito forte. Quando vocês tiverem a oportunidade, procura. Eu não lembro o nome, eu vou procurar depois, eu mostro, mas se vocês procurarem até alguma coisa, por exemplo, assim, juiz que dá uma sentença mais leve para a mulher que foi multada, é um juiz norte-americano, estadunidense, né? E ele tem vários outros em que ele pergunta para os filhos o que eles acham dos pais ter errado. Trouxe outra imagem de igualdade e equidade. Na igualdade, todo mundo recebe uma mesma bicicleta, todo mundo tem direitos iguais, né? Mas, por exemplo, alguém como eu, uma bicicleta de adulto não é grande, é muito grande para mim, né? Essa é bem desconfortável, eu sou tipo a criança. E em compensação, tipo, um cadeirante não ia conseguir, né? Não serve para todo mundo. Só que na equidade a gente se importa com as individualidades, tá? Gente, coloquem aí o nome na chamada. Até agora só o Wesley colocou. Vocês entenderam até aqui as informações que a gente passou? Wesley, Fabiano, Suelen, Maria Eduarda, Mariana, Antônio. Página 58.
Leia o texto a seguir para responder as perguntas. Eu não vou responder com vocês agora, mas eu quero ler o texto junto. Igual, desigual. Eu desconfiava. Todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais. Todos os best-sellers são iguais. Todos os campeonatos de futebol nacionais e internacionais são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todos os sonetos, gazeias, virelais, cestinas e rondôs são iguais. Todas as guerras do mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores iguais, iguais, iguais. Iguais todos os rompimentos. A morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Bonito esse poema, né? Se a gente é de Drummond de Andrade, no livro A Paixão Medida. Interessante, não conheço esse livro. Nunca li esse, pelo menos. Então, gente, ele tá falando aqui, generalizou pouco. Mas a gente fala, né? Como se tudo fosse igual. E, na verdade, não é. Se a gente pensar, por exemplo, ele escreveu... Não tá escrito aqui? 81. É muito mais difícil você ter acesso, nessa época, a filmes de outros países. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, Netflix, Amazon Prime, HBO, que te permite conhecer outras coisas, né? Culturas diferentes no Bollywood, culturas diferentes em vários outros movimentos. Mas antigamente era muito mais difícil. As pessoas realmente... E cada vez mais o mundo globalizado, ele institui como se todo mundo fosse igual. E na verdade nós não somos. Nem temos gostos parecidos, nem somos parecidos fisicamente, nem pensamentos parecidos. E ainda assim a gente tenta colocar a igualdade como algo que deva ser a única coisa valorizada, né? E na verdade algumas vezes a gente precisa assim pensar o contexto, né? Pelo qual essa coisa está se passando. Ele afirmou que as mulheres na moda são iguais. Ué, se a gente parar para pensar hoje em dia, tá parecendo mesmo. Se você pensar aquelas mulheres que fazem preenchimento labial, mexem na sobrancelha, diminui a olheira, afina o nariz, faz harmonização facial em que você tira a bochecha de um lado, coloca do outro. Se você parar para ver, tá todo mundo ficando meio parecido mesmo. E é uma coisa que tá na moda, né? As roupas da moda são iguais. Mas isso daqui tá, você tá questionando cada um das linhas. De toda forma, o que ele tá querendo dizer na licença poética é que a gente generaliza como se fossem todos iguais. É como você falar, todo político rouba. Tá generalizando também, entendeu? Você sabe que todo mundo na política rouba? Não necessariamente. Mas a maioria, entendeu? E a gente trata tudo como se fosse igual e padroniza as coisas todas iguais. E na verdade tudo é diferente, porque são feitos por homens ou são pessoas que são diferentes, assim como os animais, as coisas, tudo é diferente, né? Pelo menos um pouquinho. Gente, muito obrigada. Semana que vem a gente vai pro capítulo 12. E aí, quando eu acabar o capítulo 12, eu volto corrigindo os exercícios, tá bom? Beijinho para vocês. Opinião e licença poética. Sim, mas é porque aqui nessa questão aquela que eu dei tchau, né? Mas tem 2 minutos, eu posso continuar falando. Na questão da opinião, né? Da licença poética, que ele era um poeta, ele tá generalizando porque é uma questão de que ele pode. Na licença poética, ele pode, né, ampliar muitas informações. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida? Tá bom. Agora sim. Tchauzinho.